Aleluia. 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 Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor completa este lugar nessa noite, Espírito Santo. O Senhor é o nosso convidado especial nessa noite. O Senhor tem total liberdade para mexer com as nossas emoções. O Senhor tem total liberdade para mexer a nossa alma, em nosso espírito, em nosso físico. O Senhor veio substituir Jesus na terra. O Senhor veio no dia de Pentecoste e encheu aquele lugar onde havia 120 pessoas orando, buscando o Senhor. Eram 500, mas 380 desistiram. Aqui tem uma igreja, aqui tem um povo que não desiste. Aqui há um povo que persevera, que busca o Senhor. Aos domingos, às quintas, aos sábados, em seus lares, nas células, porque eles creem que há um Deus acima de todas as coisas. Senhor, libera uma unção nova nessa noite sobre a tua igreja. Senhor, libera um fogo, um sobrenatural neste lugar, nessa noite. Traz um avivamento, ó Espírito Santo. Traz um fogo sobre esta cidade. Senhor, o Senhor disse na sua palavra, o teu profeta, que nos últimos dias o Senhor vai enviar sede e fome. Não sede de água, nem fome de comida, mas de ouvir a tua palavra. Que eles tenham fome, tenham sede nessa noite, por tua palavra, pelo teu Espírito. Move-se nesse lugar, Espírito. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Move as águas neste lugar, nessa noite. Senhor, move o coxo, move o doente, move o depressivo, move o suicida nessa noite. Move, arranca desse caminho maldito. Senhor, tira do coração essa mágoa, essa ferida. Senhor, fala que o teu servo ouve. Ministra aos nossos corações nessa noite, Espírito. Move as águas. Move as águas, Espírito. O Senhor tem liberdade neste lugar, nessa noite. Eu quero ser apenas um canal, um vaso nas mãos do Senhor. Aleluia. O estai heres to me. O escoera mineres. Começa a orar em língua. Comece a manifestar umas rajadas de língua nessa noite. O inimigo te odeia. O diabo não te quer. Você louvando, adorando. Ele não te quer com saúde. Ele não quer você de pé. Ele quer você destruído. Ele quer ver teus caminhos amarrados. Ele quer ver o teu semblante caído. Ele quer ver a tua pobreza, a tua miséria. Ele quer ver a tua desgraça. Mas há um Deus no céu. Há um Deus todo-poderoso que já pagou um alto preço por tua redenção. Ele já venceu. Ele saiu para vencer. O homem do cavalo branco. O Cristo ressurreto. O túmulo não resistiu. Ele não passou pela decomposição. A cruz não reteve, nenhum dos seus ossos se quebraram. As mulheres foram ao túmulo. E o anjo disse: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele vai à frente, como ele disse. Ele está à frente nessa noite. Não há poder maior
Não há Deus melhor. Não há um Deus como tu. O Eristaide, Hairemeshaila, Haigalore Shiramanderilas. Ouça Satanás, ouça demônios. Há um Deus aqui. O homem da mão furada está aqui. Ele está vivo. Ele disse: está consumado. A obra foi perfeita. O plano foi perfeito. Ele subiu. Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu não vos deixarei sozinho. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. O mundo não conhece. O mundo não sabe, não o conhece. Mas vós o conheceis. Ele estará convosco. Ele estará convosco, está dentro de ti. Aleluia. Foi promessa. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura eu falaria e não cumpriria. Ei, I shadows, I love Jesus, me love us. Oh, Jesus, 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 passa por aqui, Jesus. Deixa a tua essência, deixa teu cheiro. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito me mostra uma mulher. É um sentimento que veio ao meu coração. Ela tem um problema como se fosse uma hemorragia. Oh Espírito Santo, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Mostra esse sinal nessa noite, Espírito Santo. Toca nessa mulher, toca nesta pessoa nessa noite, meu Deus. O Senhor é o mesmo, o Senhor é ontem, hoje, o Senhor será amanhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Estás todo e reibers-me. Aleluia. Aleluia. Dê uma olhadinha para o seu vizinho. Falou: o cheiroso está por aqui. Ele vai te tocar nessa noite. Aleluia. Pode sentar, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Quantos nessa noite nunca foi ferido na alma? Levante a mão. Nunca teve um problema de alma, nunca foi ferido por alguém, nunca foi machucado por alguém. Eu já fui várias vezes. Teve momentos na minha vida que eu falei: eu vou desistir. Fui ferido por pessoas mais amadas, mais próximas, uma das pessoas mais próximas de mim. E se eu não fosse crente, eu tinha me suicidado, por causa daquelas palavras, por causa daquela atitude. Mas eu sou crente, sou brasileiro, não desisto nunca. Amém? Aleluia. E eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por isso. Se você não passou, você está fugiu a palavra, você está sujeito, essa é a palavra, você está sujeito a passar. Se você não passou, se você não foi ferido pelo seu patrão, pelo seu pai, por sua mãe, pelo seu pastor, quem sabe, pelo seu discipulador, às vezes sem querer, no momento de ira, a gente libera uma palavra, e depois chega em casa não dorme. Aí você pega o telefone, liga: oh meu amado, oh minha amada, perdoe por causa daquela palavra.
Eu não queria dizer aquela palavra, mas eu disse. Mas aí você já fez um grande estrago. Você já fez um grande estrago. A minha Jéssica, ela tinha 16 anos. E foi oferecido para ela o primeiro trabalho registrado. Infelizmente, depois a gente entendeu isso. Foi trabalhar para uma irmã num determinado trabalho. E um dia ela chegou em casa destruída, acabadinha, meu Deus, chorando. E você sabe como é um pai, como é uma mãe. Falou: pai, eu fui muito ferida, muito machucada por fulano. Fui no banco, fiz um negócio errado e ela disse que eu sou imprestável. Ela disse que eu sou isso, sou aquilo, pai, eu vou sair de lá, não aguento. Não, filha, não faça isso, não. Ela ficou um tempo ferida, machucada. Nada dava certo, tadinha. Mas nós conversamos com ela. Falei: filha, perdoa. Ela não sabe o que está fazendo. E ela falou: pai, eu acho que devo fazer isso. Mas o resultado, querido, que ela trabalhou, acho que mais de um ano com essa pessoa. Depois ela foi trabalhar no escritório de contabilidade. Ela já estava estudando. Graças a Deus. Ela rompeu barreiras. Ela tirou as manchas de sua alma. Acertou-se com a pessoa. E hoje, graças a Deus, profissionalmente é um sucesso. Como filha, hoje como mãe, também é um exemplo, um sucesso. E eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sofre. Nós sofremos bastante. E quem sabe você está sofrendo até hoje. Por uma palavra, né, Maria? Nós temos feito trabalhos praticamente toda semana com pessoas com problemas na alma, no casamento, na família. As pessoas chegam lá destruídas, até crente mesmo. Tem algumas que não são, mas alguém leva. O Pedro, por exemplo, tem levado muitas pessoas da empresa que ele trabalha. E a gente tem sido ali usado por Deus para ajudá-las. Não sei não se vai dar tempo, mas o tema hoje é perdoando e sendo perdoado. Você já perdoou alguém hoje? Já perdoou alguém hoje? Alguém já te perdoou hoje? Como você está em casa? Como está com o seu marido? Como é que está com a tua esposa? Você é uma pessoa que perdoa? Há um ditado aí fora que diz assim. Já falaram isso para mim: Zezé, eu perdoo, mas eu nunca vou esquecer. Então, você vai morrer assim. E vai morrer prematuro. Vai morrer prematuro. Porque você vai guardar. Hoje eu perguntei para o Ju: quantos quilos tem, Ju? Ele falou. Eu não vou falar. Porque acho que ele já deve ter emagrecido uns 2 quilos até chegar no púlpito hoje. Mas foi bem, viu, gente? Esse casal eu amo demais. São meus primeiros filhos na fé. Família inteira ganhamos para Jesus. E o que ele pregou é verdade, viu? Eles são bem-sucedidos financeiramente. São exemplos. E eles não gostam de mostrar o que tem. Mas eles têm coisas boas aí dentro. Onde eu estava mesmo? Eu perdoo, mas eu não me esqueço. Você já esqueceu aquilo que fizeram com você? Você, palmeirense, de verde aí. Você já esqueceu o que fizeram com você? Isso não amarra a sua vida? Não está amarrando? Já está perdoado?
Sim ou não? Você conseguiu perdoar? Você está bem hoje? Você já perdoou, querida? Já perdoou? Já foi perdoada? Marcos capítulo 11, versículos 24 a 26. Se demorar, vou chamar o Ju. Já passou 3 minutos, está passando o VAR do Campeonato Brasileiro, poxa, que demora. Vamos lá, Marcos capítulo 11, versículo 24. Vocês são uma bênção e vivem em amor. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vossa ofensa. Perdoar é o básico da nossa fé cristã. Por que eu digo isso? Porque se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Então, eu preciso ser uma pessoa que constantemente esteja perdoando para poder ser perdoado. Nesse texto, Jesus estava caminhando com seus discípulos, e ele fala sobre aquela figueira. Aqui ele estava mostrando alguns princípios da fé cristã. E ele chega até aquela figueira, que ele sentiu fome, foi lá e não tinha fruto. E aí ele libera uma palavra para aquela figueira e diz: olha, nunca mais ninguém coma fruto de você. E no outro dia, eles estavam passando de novo, e o Pedro olhou, falou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou pelas raízes. Aí ele mostra alguns princípios como a tua fé, que se você disser com fé, para uma determinada situação, aquilo que você está falando vai acontecer. Agora, existe algo no coração de algumas pessoas, que ela guardou no seu coração talvez uma ferida, um problema na alma, e que ela não conseguiu perdoar aquela pessoa. Então, no meu caso, são 64 quilos. Então, quando a pessoa não libera, e eu não libero aquela pessoa, eu vou carregar aquele peso por um tempo. E nesse sentido, é que Jesus estava dizendo: se eu não perdoar, eu não poderei ser perdoado. E quando eu não perdoo, o céu não pode responder às nossas orações. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, 1 Pedro 3, 7, olha o que diz lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça devida, para que não se interrompa as vossas orações. Aqui está um grande segredo. Aqui eu acho que ninguém nunca discutiu em casa com a esposa. Eu sempre, às vezes, eu não brigo lá.
Às vezes ela briga comigo, mas eu não brigo. Às vezes ela me chama a atenção de uma coisa, eu fico quieto. Depois ela fala, você está me ouvindo? Eu falei, claro que estou, mas não vou responder. Por que às vezes eu tenho que agir assim? Porque se eu for responder, a chapa esquenta. E se a chapa esquenta, talvez eu ou ela vai ficar irados. E vamos liberar palavras que não é bom. Eu vou ferir a alma dela, ela vai ferir a minha alma. Vai ficar lembrando de coisas que já está enterrado e não pode mais trazer porque cheira mal. Então, o Pedro diz aqui que, juntamente com o texto que eu li, que se eu não tenho um bom relacionamento, se eu não sou uma pessoa que perdoa, quando eu orar, as minhas orações não serão atendidas com o meu relacionamento em casa. Isso é muito claro. Agora, Paulo dizendo aos romanos, ele diz que nós precisamos andar em novidade de vida. Se eu tenho uma nova vida, se eu nasci de novo, eu preciso mudar o meu estilo de vida. E poucas pessoas praticam os frutos do Espírito. Eu nasci de novo, me tornei um novo homem, uma nova mulher, então eu preciso praticar os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas, vocês conhecem bem o texto, lá em Gálatas 5, e você já sabe o qual deles você precisa praticar mais. Amor se fala muito, mas se pouco se pratica. Acho que foi ontem eu fui numa farmácia. Quando eu cheguei, tinha duas meninas conversando e se abraçando por lá de dentro do barcão. Eu olhei para ela e falei, mas que coisa linda que você está fazendo. Eu falei, o amor precisa ser praticado. E o abraço é terapia. E aí eu comecei. Por ali a gente começa a pregar a palavra de Deus. E saí de lá, saí bem, graças a Deus, em poder ter a oportunidade de falar do amor de Deus para aquelas duas moças. Ficaram um pouquinho acanhadas no final, mas ouviram. Queridos, a prática do perdão, ele não é um sentimento. Eu senti e vou perdoar o Ju. Não. O amor, ele precisa ser praticado. O perdão precisa ser praticado, porque é bíblico. Não é um sentimento, é um mandamento. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes, sedes para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A maior obra, o maior plano, o maior projeto nessa terra não foi feito por Neemiah e nem tantos grandes arquitetos. O maior projeto até hoje foi feito por Deus, o Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo. O maior projeto de resgate e de salvação do homem. A misericórdia de Deus alcança a miséria do homem.
o miserável do homem. Graças a Deus por isso, porque a misericórdia de Deus tem alcançado a miséria humana. Eu posso dizer que eu fui um desses, fui resgatado. Eu andava realmente numa miséria, eu era um sério candidato ao inferno, mas hoje eu sou um milagre, hoje eu sou um candidato aos céus. Jesus disse: se eu perseverar até o fim, eu serei salvo. Eu estou dentro desse projeto, e você está dentro desse projeto? Então nós precisamos mudar de vida, andar em novidade de vida. Eu preciso praticar os frutos do Espírito, porque muitas vezes, até mesmo sem querer, nós ferimos pessoas, com palavras e com atitudes, e até com gestos. E cuidado, porque hoje pode processar, hein? Você pode tirar um dinheirinho do bolso aí para pagar. Há uns anos atrás, eu estava lá na pracinha, com um dos meus discípulos mais velhinho, que já partiu, sentado de boa. Aí chegou lá uma nora dele, não vou falar o nome. Ela olhou para mim, apontou o dedo. Ela é conhecida, mas ela já está mudando bastante, conhecido como a barraqueira da cidade. Chegou para mim, apontou o dedo e despejou o caminhão da luticeira todo em mim. Falou tudo o que tinha de falar, e eu não disse uma palavra. Fiquei quietinho, mas por dentro de mim foi difícil engolir tudo aquilo. E fiquemos mais ou menos 2 anos, ela e o esposo, sem se conversar. Eram muito chegados. Eu fiquei 2 anos amargurado, terrível. Hebreus 12, 14 e 15. Gente, eu fiquei amargurado por 2 anos. Sinceramente, eu ia para o parque da cidade andar de manhã, encontrava aquela pessoa, ela desviava de mim. Falei: hoje eu me reconcilio, hoje eu vou pedir perdão, mesmo que eu não tenho culpa, mas eu vou pedir perdão, vou encarar. Ela desviava, o outro desviava, mas Deus tem as suas maneiras. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você sabe que uma pessoa que não perdoa e não é perdoado, ela está sujeito a ser uma pessoa amargurada? É difícil você estar junto de uma pessoa amargurada, ela te contamina. Eu tenho um pé de goiaba lá no fundo, que eu estou para derrubar, que futuramente construir lá uns 3 cômodos de um banheirinho, para quando ficar mais velhinho. Até deu certo. E eu comecei a ver que a 2, 3 metros começou a nascer umas goiabinhas. Eu falei: mas eu não plantei goiaba aqui. Aí depois eu fui me tocar que as raízes daquele pé de goiaba começou a entrar no muro, começou a entrar em alguns lugares e começou a nascer alguns pezinhos de goiaba. Uma pessoa amargurada, ela contamina exatamente como um pé de goiaba ou uma árvore. Você vai andando assim, o muro está rachado, você vai: como esse muro rachou? Aí você vai olhar aquela árvore, a raiz vai até rachar lá, começar a rachar aquela parede. E assim, pessoas que não perdoam e que não são perdoadas, ela está propícia a ser uma pessoa amargurada, terrível, difícil de se conversar, e ela vai contaminar outras pessoas. Você pode ir no psicólogo, no psiquiatra, pode ir qualquer médico, ele pode até te ajudar, mas ele não pode te curar. Só o Dr. Rocha que pode, o filho da irmã Maria.
Amados do Senhor, lá em Efésios 4, 26 e 27, Efésios 4, 26 e 27, aleluia, Deus é bom, I love Jesus, Pai, aleluia. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. E nem deis lugar ao diabo. Você sabe que o inimigo, ele é astuto, ele é estrategista. Ele é oportunista. Veja 2 Coríntios 2 10 e 11. O nosso adversário, ele é oportunista. Ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Já viu aquela história bem antiga? O pássaro pode voar sobre a minha cabeça, mas eu não vou permitir que ele faça um ninho. Olha o que diz aí, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Segundo Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoai alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, eu fiz na presença de Cristo. 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, seus ardis. Vocês já viram alguma abelha pousando em alguma ferida? Alguém já viu uma abelha pousando em alguma ferida? Não. Eu já vi abelha pousando em flores. Coisa linda. Agora, já viram alguma mosca em ferida? Isso sim. Ela é especialista em uma ferida. Aquela pessoa chega para você e fala: olha, a minha vida está torta, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo perdoar fulano, a minha vida não vai, minha vida não caminha, meus caminhos estão tudo amarrado, tudo preso, nada dá certo na minha vida. Não durmo direito, tenho problemas assim, problemas lá. Então, você precisa observar, porque lá tem uma mosca. Lá tem um espírito naquela ferida. Eu me lembro que uns anos atrás, muitos anos atrás, eu não sei o que aconteceu, que eu feri um pouco um lado da perna aqui, a batata da perna machucou. E eu não fiz nada. Quando foi com uns 3, 4 dias, comecei a ficar com febre. Aquela ferida começou a ficar amarela, começou a dar pus. Eu lavava, tirava a casquinha, mas continuava febre. Até que eu fui ao médico, ele falou: moço, o senhor precisa ter vindo antes. Isso pode dar teto, isso pode dar não sei o que, isso pode dar não sei o que. O senhor está com febre? Eu falei: estou. Aí ele me deu uma bezetacil de 1.200 ml. Hoje já não dói nada, que tem um outro negocinho que põe junto que não dói. Aí que foi 2, 3 dias, aliviou. E as feridas que as pessoas lançam sobre você, com uma palavra, com atitude, aquilo marca você. Os demônios aproveitam a oportunidade, porque ele é estrategista. Ele entra nessa ferida e começa a dar vida àquela ferida.
E aí você não consegue caminhar. Você não cresce, você não se desenvolve, você não avança. Por quê? Porque há algo em você. Você lembra de tudo que passou, mas você não lembra do seu futuro. E quem olha para trás não avança para o futuro. E por último, nós vamos lá para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, 32 a 35. A hora já foi. I go to speak, Jesus. Mateus 18, 32 e 35. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado. Opa, já pulou? Calma. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Indignado-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vocês conhecem muito bem a história de Estevão. Estevão fez uma pregação lá em Atos 7, uma pregação do Velho Testamento que eu, quando leio esse texto, eu fico assim, mas como um homem estava a ponto de ser apedrejado, um homem que estava à beira da morte, faz uma pregação, expana algo tão grande. Começa em Abraão, nos pais, vem lá para Moisés, vem para José, depois chega até Jesus e conta toda a história. Aí no finalzinho eles apedrejam, aí ele está morrendo, ele faz a seguinte oração: Senhor, os perdoa. Nós temos outro modelo, o próprio Jesus Cristo, está lá sendo crucificado, ele olha, fala: Pai, os perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus é o nosso modelo, Estevão é um grande modelo, o seu pastor, a sua pastora é um grande modelo. Eu não conheço internamente, eu conheço ele externamente. Conhecemos aí acho que 25, 30 anos. Eu conheço o caráter, a índole dele. Mas se ele errou com você, você não tem que sair da igreja, não tem que ficar de carinha fechada. Você tem que ir lá, se acertar e perdoar, para ser perdoado. Se teu marido, a tua esposa te ofendeu, não deixa o sol se pôr. Não vá dormir de costa para ele, não. Vire e fique frente a frente. Não interrompa as suas orações. Quanto mais peca, mais dívida você vai ter. Quanto mais pecamos, mais dívidas vamos ter. Se não perdoamos, mais dívida vamos ter. Vai uma pessoa, Jesus conta a história, ele é perdoado porque devia 100, é perdoado pelo seu Senhor, aí ele, aliás, 500, aí depois que ele sai, ele encontra outro que devia 100, muito menos ainda, e não perdoa. E aí a Bíblia diz, Jesus disse que
Sobre ele será permitido verdugos. Verdugos é um carcereiro que prende pessoas, que prende a alma, que prende o coração das pessoas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa cadeia, eu já fui. Para mim entrar lá foi 6 portas, até chegar ao pátio. Depois ainda tem cada um as suas repartições e outra porta. E lá ainda tem um cara chamado carcereiro. Espiritualmente, há pessoas assim. Elas têm uma dívida grande e não conseguem perdoar, nem a de 100. E Deus perdoa de 500, mas não consegue perdoar de 100 com a outra pessoa. E aí o que acontece? O inimigo vem, aloja naquela alma, naquela ferida, porque não perdoou, e vai produzir uma vida terrível daquela pessoa. Eu conheço famílias inteiras que dentro de casa não se conversam, não se perdoam, brigam. Conheço pessoas que tivemos que enterrar porque não perdoou. A falta de perdão, ela abala o nosso emocional e ataca o nosso físico. Salmo 32, 1 a 5, e vamos fechar. Salmo 32, do 1 ao 5. Aleluia. Aleluia. Salmo 32. I go to Sharon Pure. Hallelujah. Diz men clores pe, you just paid your. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, e os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou de sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessei ao Senhor e as minhas transgressões, e tu perdoaste as iniquidades do meu pecado. Tem uma senhora vizinha minha, hoje ela teve que ir para o pronto-socorro, faz muitos tempo que ela está numa cadeira de roda. Segundo a filha dela, ela foi uma pessoa assim, terrível, em todas as áreas que você pensar. Ela tem filhos, filhas, homens, marido, tudo espalhado por aí. Sério a coisa lá. E quando eu olho e passo e vejo aquela mulher naquela cadeira de roda, me dá uma angústia em ver ela naquela situação. Mas ela semeou o ano, a vida inteira dela, semeou coisas ruins. Ela produziu coisas ruins na vida dela. E a filha está no mesmo caminho, tem 50 e poucos anos. É palavrões e mais palavrões, e aquela coisa terrível, é o segundo marido. Isso me dá uma agonia. Às vezes eu estendo a mão, oro, repreendo. Uma vez era quase 3 horas da manhã, uns gritos, estavam os dois pelados na rua, um batendo no outro. Terrível. Gente, o que essa mulher semeou, ela está colhendo. Ela está amargurada, uma angústia terrível, dá a impressão que ela está morta viva. E não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Você pode viver uma vida plena em Deus aqui, uma vida de saúde, uma vida plena com Deus. Mas por favor, perdoe, para que você seja perdoado. Não amarre a sua vida, não carregue peso. Porque carregar o Marcão deve pesar o quê? Uns 100 quilos, Marcos?
103 quilos é pesado demais. É isso que nós fazemos quando não perdoamos. Vamos carregar essa pessoa pro resto da vida, e é pesado. Vai lá, miserável ou miserável. É isso mesmo? Perdão, gente, já ofendi vocês, né? Vocês me perdoam? Estou perdoado? Então vamos ficar de pé, olha o trenzinho. Pergunta para o seu vizinho, por que você carrega esse peso todo aí nas costas? Não é tempo de perdão? Não é tempo de momento de mudar isso? Sabe que tem pessoas que estão presas com pessoas e não conseguem liberar perdão. Hoje pode ser essa sua oportunidade. Não vá para o céu assim, se for mesmo, né? É tempo de perdão. Se eu pudesse abraçar alguém aqui, primeiro que eu ia abraçar era você. Quantos estão carentes de um abraço? Porque faz muito tempo que eu não abraço ninguém. Ninguém está carente aí de um abraço? Eu estou. Pega o tambor de álcool lá para depois jogar em mim. Eu estou igual cobra do laboratório, dentro do álcool agora. Mas estou saindo dele. Quantos aqui nunca foram feridos na alma? Levante a mão. Todos foram. Quantos sente uma angústia dentro de você nessa noite? E que não consegue vomitar essa pessoa? Não consegue externar aquilo que está dentro de você? Quantos não tem problemas aqui? Levante a mão. Olha, eu estou casado há 30 e vai fazer 35 anos. Entre 41 de namoro. Nunca parei de namorar. Vocês não vão dar risada, não? Nunca parei de namorar. Eu continuo dando a mãozinha no mercado, no shopping, quando vai, agora não estou indo. Na igreja, sempre mãozinha dada. Você pensa que lá em casa é 100%? Não é, não existe. Mas nós não dormimos juntos se não houver um perdão antes de dormir. E eu quero convidar você nessa noite. Talvez você está preso a uma enfermidade porque é falta de perdão. Seus ossos estão secos. Talvez você não consiga arrumar um trabalho porque você não perdoou seu chefe até hoje. Está preso a ele. Talvez você não consiga abraçar seu pai porque há 10 anos atrás ele liberou uma palavra de maldição para você. E você acreditou naquilo que ele falou. Você não presta para nada. Você vai ser inútil nessa terra. E é mesmo. Libera perdão para ele, mesmo que ele errou. Ah, minha esposa só lembra o passado. É tempo de mudar. Eu quero orar por você nessa noite. Quem sabe tem um verdugo aí agarrado em você há muito tempo. Quem sabe a sua dívida é grande, mas há um Deus que perdoa, amém? Quem sabe você tem uma doença crônica, você está presa e não consegue mudar essa situação. Você está disposto ou disposta a acertar a conta nessa noite? Eu quero chamar você que dê um passo de fé.
Aqueles que não tiver nenhum problema, não tiver nenhuma mágoa, nunca foi ferido, pode ficar no seu lugarzinho aí quietinho. Mas eu quero orar junto com você e com você nessa noite. As suas orações estão sendo interrompidas, porque você não se dá bem com a esposa, com o esposo. Então posso dar um glória a Jesus? Podemos fechar, encerrar? Tá tudo bem? Tudo maravilha aí? Vamos dar um glória a Jesus então? Tá tudo bem, gente? Você sabe que não tá. Você está presa a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, está presa à família, a pessoas. Você não consegue prosperar. Dinheiro para você é como óleo na palma da mão, é como água, ó. Oh, Jesus. Espírito Santo, libera uma unção de libertação agora. Espírito Santo, libera uma unção de cura. Cura da alma. Eu quero chamar os nossos obreiros que estão disponíveis. Quero chamar o Ju, a Mar. Se os pastores permitir, e a pessoa também permitir, você pode até dar um abraço. Chega em casa, você troca de roupa. Você tem ferida aí na alma. Você não consegue arrumar um esposo, uma mulher para casar, um homem para casar. Você está presa porque sua mãe falou: você nunca vai casar na vida, você vai ser uma titia. Você vai ser um titio. Você nunca vai arrumar um bom emprego. Você não presta para nada. Ei, white is made. I may provide to Gemini here speech. Hallelujah. Show my calf less the pure raiments. Share my sorry kind healers. Deus querido. Aleluia. É uma obreira aqui, uma mulher, por favor. Ah, chegou aqui. Isso. Começa a trabalhar na alma desta pessoa. Começa a repreender esse verdugo. Repreende esse espírito que está nessa alma, que está nessa ferida. Essa mosca. Esse espírito do inferno. Esse perturbador de Israel, que amarra a vida dessa pessoa. Ela não pagou a dívida. Ela está cheia de dívida. Ela não perdoou. Ela está ferida. Uma coisa bem leve. I space guy many evils. Oh, I come save Suri may never.